Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula sobre a Guerra Civil na Síria, do nosso curso de atualidades. O fim do estado de emergência provocou a intensificação dos protestos na Síria. Influenciadas pela chamada Primavera Árabe, as primeiras grandes manifestações contrárias ao governo da Síria começaram entre janeiro e março de 2011, sobretudo nas cidades de Alepo, Damasco. Alepo fica também no sul de Daraa, município onde seriam registrados confrontos violentos entre as forças de segurança da nação e os manifestantes. Os protestos contra o regime de Bashar al-Assad intensificaram-se em abril, forçando as autoridades sírias a enviar tropas do exército e outras forças de segurança para as ruas do país. A água e também a eletricidade tornaram-se escassas nas cidades sitiadas, como Daraa, onde forças do governo supostamente confiscavam suprimentos da população. Uma situação similar foi relatada na cidade de Homs. Em maio, o exército sírio também iniciou o cerco às cidades de Banitas, Hama, Tal-Qadarqa, Latakia e Al-Midan, além de vários distritos de Damasco e também de dezenas de outras cidades pelo país afora, que também foram ocupadas por manifestações da oposição. Os protestos em 18 e 19 de março de 2011 foram os maiores que ocorreram na Síria em décadas, tendo as autoridades do país respondido com violência contra os manifestantes. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, chamou o uso dessa força letal de inaceitável. Já a União Europeia, representada por Catherine Ashton, classificou a situação do país como intolerável e solicitou que reformas ocorressem rapidamente na Síria. Falando à Assembleia do Povo, em abril, em um discurso transmitido pela televisão, o presidente do Sírio, Bashar al-Assad, declarou que esperava que o governo suspendesse a lei de emergência em vigor há décadas no país, reconhecendo que há um grande buraco entre o governo e o povo, e que o governo tinha que atender às aspirações populares. Em 19 de abril, o regime aprovou um decreto que suspendeu o estado de emergência pela primeira vez em 48 anos. Em março de 2011, o governo sírio aumentou o salário mínimo e os salários dos funcionários públicos para combater a alta do custo de vida e ganhar também apoio da população. Em resposta ao decreto, a Anistia Internacional declarou que as promessas do presidente al-Assad são falsas e que as medidas adotadas são muito fracas em relação às reformas políticas tão necessárias no país. Apesar de as medidas, a continuação dos confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança do governo de Homs, Damasco, Banias, Kishaz, Khalice, levou um banho de sangue no país em 22 de abril, com mais de 70 mortos. Segundo a Anistia Internacional, o número de mortos das manifestações em março foi de 228 pessoas. A Human Rights Watch também exigiu do governo sírio que permita que os cidadãos do país tenham direito à liberdade de reunião. O governo continuou a pressionar a população e, em 26 de abril, tanques pertencentes ao exército foram enviados a Daraa, a cidade em que as manifestações começaram na Síria, e tropas abriram fogo contra manifestantes locais, causando pelo menos 35 mortes. Aproximadamente 500 ativistas foram presos no mesmo dia em todo o país. Em maio, o governo dos Estados Unidos da América do Norte, por meio de uma ordem executiva do presidente Barack Obama, determinou o congelamento de todos os bens e ativos pessoais de Assad e mais 6 integrantes do governo sírio, assim como a proibição de cidadãos e empresas norte-americanas de fazerem negócios com essas pessoas. Em 12 de novembro de 2011, a Liga Árabe decidiu por 18 votos a favor e 3 contra. Os 3 votos foram da Síria, do Líbano e do Iêmen, e uma abstenção, a do Iraque, suspender a Síria da organização, até que o governo
de Damasco botasse fim à violência contra os manifestantes antigovernamentais. Em outubro de 2011, a China e a Rússia usaram o veto no Conselho de Segurança da ONU para bloquear uma resolução contra o governo sírio. Em novembro, uma agência de notícias síria disse que navios de guerra russos chegaram a águas territoriais da Síria, indicando sua mensagem de Moscou para o Ocidente contra qualquer intervenção. Anteriormente, em 2010, de acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti, a Rússia moveu seus primeiros navios de guerra para a base naval de Tartus, na Síria. Al-Assad declarou que há uma conspiração estrangeira contra o país. O apoio dos Estados Unidos da América do Norte à oposição, inclusive ocorrendo durante anos, foi revelado pela Wikileaks em supostos telegramas e assumido pelo governo americano, que fazia isto desde 2006. O Washington Post, o jornal, divulgou parcialmente esses telegramas. Ainda segundo a mensagem, existe um envolvimento do Movimento pela Justiça e Desenvolvimento, MJD, designado em Londres, que teria ligação com a televisão londrina Barada TV, transmitida via satélite para a oposição síria. Acredita-se que esses financiamentos começaram no ano de 2005. No fim de 2011, as forças do governo sírio continuaram a reprimir os manifestantes, prendendo centenas de pessoas e deixando milhares de vítimas. A oposição síria relatou casos de estupros, assassinatos e alegou que milhares de civis estavam sendo expulsos de suas casas pelas forças do regime. O governo, por sua vez, negou as acusações. Em janeiro, uma pesquisa feita pela YouGov Research da Síria, encomendada pelo The Ronhard Debates, financiada pela Fundação Qatar, chegou à conclusão de que 55% do povo sírio queria a permanência de Assad no poder, por medo de uma guerra civil ou de uma intervenção militar feita pelos estrangeiros no país. Porém, uma percentagem similar da população demonstrou-se favorável à permanência do presidente no poder, desde que ele convocasse as eleições livres para o seu cargo. O governo então prometeu eleições, mas a transparência dessas foi questionada pelas potências ocidentais e também por ativistas fora do país.